Audiências de conciliação sobre o marco temporal, criada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, vão ocorrer até 25 de junho. E hoje já tem trabalho, então, da comissão especial que analisa o anteprojeto da lei complementar elaborado pelo gabinete do ministro. Sobre a comissão, especialmente especial que está discutindo a lei do marco temporal relativa à demarcação de terras indígenas, eu vou conversar agora aqui nos nossos estúdios com o Richard Torciano, que é diretor, bem-vindo, de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA. Muito bem-vindo, Richard. Prazer em tê-lo aqui com a gente hoje, viu? É todo meu, Simone, está aqui debatendo esse tema, que é um tema de extrema complexidade no nosso território. É verdade, a gente vê os dois lados, não é, em debate há muito tempo, não é, Richard? Pela lei aprovada pelo Congresso, indígenas, só podem, então, demarcar as terras. Vamos fazer essa recapitulação, as terras ocupadas por eles a partir de 88, Pode ser formado, então, um consenso entre os integrantes, substituindo essa lei que foi aprovada pelos parlamentares em setembro de 2023, Richard, que instituiu, então, o marco temporal. Você acha que vem esse consenso a partir dessas reuniões que estão ocorrendo no Supremo? Eu acho que a primeira coisa a evidenciar aqui, que é fundamental, é ter um ambiente de conciliação. Porque nós temos um conflito na origem, que é o conflito constitucional que nós chamamos, ou seja, o território brasileiro ele não se expande mais. Nós temos um território que tem um tamanho determinado, nós temos aqui propriedades privadas, nós temos territórios indígenas, territórios quilombolas, e precisamos pacificar a ocupação desse território e a garantia desses direitos territoriais e direitos constitucionais aqui dentro. O fato é que nós temos ainda uma porção importante de terras indígenas a serem demarcadas. Nós temos um Estado que aparentemente não tem o tamanho necessário para dar conta dessa complexidade e nós temos diversas propriedades ou até mesmo terras públicas que estão ali também inseridas nessas regiões onde tem demanda para demarcação das terras indígenas. Ou seja, nós temos um território complexo em que não é possível, naturalmente, dois direitos sobreporem o mesmo território. Então, essa conciliação é fundamental exatamente para tratar desta questão, ou seja, não só o marco temporal, mas discutir também como é que nós vamos resolver o problema daqueles imóveis que têm a sua propriedade legítima, que estão inseridos dentro de terras indígenas que serão demarcadas. E aqui tem um debate importante nessa busca de conciliação, que é a justa indenização para aqueles que têm legitimidade na ocupação dessas terras aqui no Brasil. A pergunta é essa, como é que vai avançar isso? Porque a gente já viu o Supremo Tribunal Federal tornando inconstitucional o marco temporal em setembro de 2023. Na sequência, a gente viu a lei sendo aprovada pelo Congresso, tudo voltou então para o Supremo e a partir de então a gente está vendo essas reuniões, a conciliação que é tão importante para esse fato, A gente vê os dois lados questionando, o lado do o agronegócio temendo, a rejeição do marco temporal que preocupa, eles apontam, o setor aponta insegurança jurídica, o Richard, também possível perda de áreas de produção, perda da atividade. Nisso tudo, nesse setor aqui que a gente está, do agronegócio, você acredita que pode ter esse impacto, afetar então a produtividade, o desenvolvimento econômico nesses municípios, quando a gente vê essas propriedades que foram fixadas lá, a gente vê esse avanço aí nesses municípios? Eu acho que o primeiro ponto que cabe o Estado apresentar à sociedade é uma análise de impacto sobre esse processo de identificação ou delimitação e homologação dessas terras. Eu vejo que a cada debate a gente entende o quanto nós estamos carentes ainda de informações sobre efetivamente esse impacto econômico. Na conciliação, creio eu, que haja um espaço para reduzir ou mitigar esses impactos, se preservar e permitir ali essa possibilidade de justa indenização para aqueles imóveis que estarão inseridos nas áreas em que forem delimitadas. Porque aí permite que esse proprietário, que é legítimo ali, tenha condição também de aplicar esses recursos e desenvolver a sua atividade em outras regiões. Do ponto de vista jurídico, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre esse debate do marco temporal. Então, acho que nós temos que dar um passo à frente agora e mapear esse processo de ocupação territorial no Brasil, fazer uma análise qualificada com inteligência territorial para identificar efetivamente esses impactos, ter esse custo bem definido aqui, do que vai significar para o Estado brasileiro também, não só para os produtores rurais, para agricultores familiares que às vezes estão sob terras indígenas, como no sul do Brasil, para que o Estado calcule o tamanho que ele tem efetivamente para avançar com essa política. E creio eu que
né, esse ambiente de conciliação no Supremo Tribunal Federal permitirá que todos esses elementos venham para a mesa para que seja tomada uma decisão racional, né, que reduza conflitos, né, que concilie esse ambiente e pacifique esse ambiente territorial no Brasil. Outra palavra importante, né? Pacificar. Né? A gente vê hoje muitas situações no campo ocorrendo, a gente vê no Paraná, em Terra Roxa, esses conflitos ocorrendo por parte, a gente vê os indígenas, um lado os proprietários de terras, enfim, se acredita que até junho, né, a gente está vendo aí a retomada da conciliação. A gente pode chegar num denominador comum, ou Richard, para justamente isso, pacificar? Eu acho que tem um marco temporal de junho, né? Para não encerrar, mas enfim, para avançar com essas discussões aqui, mas esses elementos que nós estamos colocando aqui, eles já vêm sendo discutidos e debatidos com as entidades de classe, com os movimentos sociais e as instituições públicas há mais tempo, né? Então, espero eu que essas instituições tenham se antecipado, né, e com elementos suficientes para subsidiar a tomada de decisão no Supremo Tribunal Federal. Então, eu creio que sim, né, que esses elementos estarão sobre a mesa para orientar a tomada de decisão ali no Supremo e no rumo, né, da pacificação desse ambiente territorial e, obviamente, que, né, vai conectar a um possível conflito social se isso não for pacificado. Está se questionando muito, né, em relação a essa proposta, esse anteprojeto, vamos colocar, né, a proposta feita pelo o gabinete do ministro, o ministro decano, que deve ir à plenária, então, né, do Supremo e também pode ser encaminhado ao Congresso Nacional. Previsão aí, né, em relação a esse anteprojeto, até aqui, ó, mineração em terras indígenas, não é, Richard? Desde que com consentimento aí do Congresso, também dos povos indígenas, indenização, então, a fazendeiros, né, pelo valor da terra nua e uso da polícia militar em despejos de retomadas. A gente vê aí os indígenas, né, as associações, dizendo que isso é um retrocesso, que essa proposta nem deveria estar sendo discutida. Nesse caso, é um avanço esse anteprojeto ou poderia não ficar nisso e vir com outras propostas aí para buscar essa conciliação, Richard? Eu penso que o ministro está buscando um ambiente em que fuja do tudo ou nada, ou seja, se ouvir um lado, né, é tudo, se ouvir o outro é nada. Então, é buscar um ambiente onde se possa, né, ter garantias de direitos em que você dê um passo depois do outro, né, na garantia desse direito. E, naturalmente, os dois lados vão ter que ceder, né, em alguma medida para avançar com a garantia dos direitos dos dois lados. Então, não é razoável, por exemplo, que um proprietário, um agricultor familiar ou um produtor rural que tenha sido titulado por um governador na década de 50 e recebido o título da terra de propriedade e depois essa terra tenha sido vendida por 3 gerações distintas, não é? E daqui um pouco, a partir de uma homologação, né, da terra indígena, esse proprietário deixa de existir enquanto proprietário e não é indenizado, né, por aquela terra. Ou seja, o Estado brasileiro precisa assumir esse ônus, porque foi o Estado quem garantiu aquela legitimidade na origem para aquele produtor, para aquele proprietário, né? E o que está se buscando aqui, não é, nessa proposta de conciliação, é a possibilidade de outros usos, não é, ali na terra indígena, desde que se respeite a vontade das comunidades. O Brasil é signatário da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Então, qualquer medida que seja aplicada sobre as terras indígenas que impactem direto ou indiretamente esses indígenas, eles precisam aplicar a consulta livre, prévia e informada, né? E precisa, naturalmente, da aquiescência e a concordância das comunidades. Então, o que está se propondo ali olha, é possível ter algum tipo de uso e tratar do desenvolvimento econômico em alguma medida dentro do território, desde que tenha um impacto, né, minimamente regulado e tal, e a participação dessas comunidades e a justa indenização, né, para buscar, naturalmente, que se avance com a delimitação das terras, que reduza, inclusive, a resistência para o avanço dessa delimitação e garanta direito de parte a parte. Vamos aguardar, né? A gente vê ainda a conciliação acontecendo, né? Vai até junho, como a gente falou aqui, muita coisa pode acontecer nesse meio tempo até lá, né, Richard? A gente vai continuar acompanhando e desde já eu queria muito agradecer a tua análise aqui com a gente de um tema complexo, não é? Para os dois lados, a gente está falando aqui das comunidades, né, dos povos originários e também estamos falando dos proprietários, né, os proprietários dessas terras que estão sendo questionadas aí, viu?
Muito obrigada mais uma vez. Eu falei com o Richard Torciano, que é ex-diretor de ordenamento da estrutura fundiária do INCRA. Obrigada e até uma próxima. Eu agradeço, Simone. Até a próxima. Tchau, tchau.